Volta a falar sobre a crise no Amazonas. Uma rebelião ontem, uma série de motins, deixou pelo menos 55 mortos em um complexo penitenciário de Manaus. E a gente conversa agora com o professor Rafael Alcadipani. Ele é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor de Gestão Pública da FGV aqui em São Paulo. Bom dia para você, professor. Obrigado pela participação. Bom dia. Ô, professor, o que é que explica isso? É uma tragédia que se repete. A gente viu massacres semelhantes acontecendo no Brasil em 2017 e agora, passados 2 anos, isso volta a acontecer, inclusive num dos cenários de 2017, no mesmo presídio em Manaus, onde já haviam morrido dezenas de presos em 2017. Por que isso continua acontecendo? Que causas a gente pode apontar para essa carnificina que a gente assistiu ontem? Meu ponto de vista tem 2 causas, uma mais macro e uma governamental. A macro é que a sociedade brasileira, ela acha que o preso tem que ter a pior condição possível, ele tem que estar trancado em masmorras medievais, que são os tipos de prisão que a gente tem, né? E isso acaba fazendo com que os governos não se preocupem com a prisão, não se preocupem com as cadeias. Hoje, o que acontece nas cadeias brasileiras, em boa parte delas, é que o crime organizado domina essas cadeias e o Estado não tem controle nenhum. Se a gente quer, de fato, fazer com que esse preso ele seja punido, fazer com que esse preso pague pelas coisas que ele fez, como a sociedade espera, que ele seja ressocializado, a gente precisa ter investimento público nas cadeias. E a gente vê o caso de Manaus, né, que é um caso do Brasil todo, a gente espera a próxima crise acontecer. Quando teve a primeira crise, eu disse isso quando falava na imprensa, vamos esperar a próxima acontecer, veio essa, vamos esperar a próxima, porque a gente não trata, infelizmente, a questão prisional, a questão de segurança pública no Brasil, são 2 questões que estão ligadas, de forma profissional, a gente trata com ideologia barata. Ô, professor, e agora vem esse anúncio feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, num acordo com o governo de Amazonas para que os mandantes dessa rebelião sejam transferidos. São 9 presos que vão ser encaminhados agora para presídios federais com uma segurança maior, com uma segurança reforçada. Isso de alguma maneira ajuda a solucionar o problema ou não? Por um lado, isso ajuda naquele momento específico, né? Agora, por outro, de novo, a gente está vendo o mesmo receituário. O que a gente faz quando tem problema? Transfere o preso. O que a gente faz quando tem problema? Transfere o líder da facção, como se isso fosse resolver alguma questão. Enquanto a gente não tratar o sistema prisional brasileiro de forma profissional, de forma séria, para que esses presos de fato trabalhem, para que esses presos de fato não fiquem à mercê e reféns dessas facções criminosas, nada vai melhorar. Por exemplo, a gente tem raríssimos exemplos bons de coisas sendo feitas no sistema prisional brasileiro. Um exemplo é o que acontece no presídio de Tremembé, na cadeia feminina, onde a Humanitas 360, ela tem cooperativas que fazem com que as presas trabalhem e criem uma nova identidade para sair numa ressocialização. Exemplos como esse que a gente precisa fazer com que o nosso Estado entenda e reproduza exemplos de coisas que inovem, no setor que é tão raro inovar. Agora, professor, é um problema só de falta de dinheiro, faltam recursos para o Estado. A gente sabe que o país atravessa uma crise econômica grave já de alguns anos para cá, mas é um problema só de falta de dinheiro, de falta de recursos, ou precisa melhorar também a administração, a gestão dos presídios? Precisa melhorar a gestão dos presídios. Se a gente for ver, por exemplo, os governos do PT que tiveram até agora aí no poder, também nada fizeram, né? Quer dizer, porque ninguém trata com isso de forma profissional. É uma questão de gestão, é uma questão de profissionalismo na forma de lidar com a coisa pública. Por exemplo, qual que é a taxa de reincidência criminal no Brasil? Um dado básico para você poder fazer gestão de presídios, as pessoas não sabem. Em São Paulo não se sabe, no Amazonas não se sabe. Quer dizer, não se trata de forma profissional. É um monte de gente fazendo conversa, tentando tirar coelhos da cartola, como a transferência de presos, mas sem lidar com a questão de forma profissional. E aí a gente fica vendo essa crise atrás de crise. E não adianta, enquanto a gente não controlar os nossos presídios, enquanto o Estado não conseguir ter controle efetivo dos presídios, eles vão ficar à mercê das facções criminosas, e as facções criminosas vão continuar agindo dentro e fora dos presídios, como acontece hoje. Isso é um mantra que a gente tem falado, mas parece que ninguém escuta. A questão central é profissionalização, e não é o que tem sido feito e não fez nem os governos passados e nem o governo atual. E profissionalização poderia passar também, professor, por privatização, por entregar a gestão do sistema prisional para a iniciativa privada? O senhor vê isso como uma saída? Então, eu acho que isso é possível em alguns casos, a literatura mostra que isso é benéfico em alguns casos, mas não em todos os casos. Essa questão da privatização de presídios também no Brasil hoje virou uma espécie de bravata, onde parece que isso vai resolver todos os problemas. Se a gente vê nos Estados Unidos, há
o movimento inverso em alguns estados acontecendo. Por isso tem que ser estudado, tem que ver o caso a caso, como que é melhor agir em cada caso específico. Para isso demanda tempo, demanda reflexão e demanda gente profissional cuidando da questão, que não é o que a gente tem visto no Brasil nos últimos tempos. Via de regra, são pessoas do meio jurídico, cuja formação ela é estritamente jurídica, não se tem noção de dados, não se tem noção de estatística, não se tem noção de coisas modernas como Big Data, por exemplo, e fica se reproduzindo os mesmos mantras. A gente precisa de gente profissional lidando com essas coisas e que entenda do problema. E resolvendo também o problema da superlotação, né, professor? Imagino que essa seja uma das falhas mais graves hoje, né? E o que provoca motins como esse, as condições em que os presos ficam e a superlotação, né? Porque, de fato, há uma criminalidade muito grande, muita gente é presa, mas o sistema prisional precisa ser ampliado, é preciso investir na construção de novas cadeias, isso também ajuda a solucionar o problema ou não? Sem dúvida, são dois lados da moeda. Um é a gente fazer com que o sistema prisional ele expanda, né? A gente precisa ter mais vagas de cadeia, não tem dúvida nenhuma, só que a gente precisa aprender melhor. O que acontece no Brasil hoje é que o que a gente tem feito? A gente tem pegado o pequeno traficante, jogado na cadeia e feito ele sair como um criminoso contumaz. É óbvio, no meu ponto de vista, que um líder de facção, por exemplo, a lei é branda até, tem que ter prisão perpétua. Se o cara é líder de facção, tem que passar o resto da vida na prisão incomunicável, não pode se incentivar líderes de facção. Mas agora a gente está aprendendo, a gente vê aqui em vários lugares, né, o ouvinte que é de São Paulo fica vendo, São Paulo prendeu. E daí que prendeu? Qual é a qualidade dessa prisão? Quantas quadrilhas estão de fato sendo desbaratadas? A gente precisa parar de pensar em quantidade de prisão e pensar na qualidade da prisão. A gente precisa agir também no sistema da criança e do adolescente. Quando o sujeito começa já a entrar na vida do crime, o Estado precisa tirar esse sujeito da vida do crime e evitar. A prisão, como eu digo sempre, ela é como a UTI do hospital. Ela só deve existir para os casos graves. Agora tem um monte de coisa que pode acontecer antes. E, infelizmente, o Estado brasileiro parece que só olha para a UTI, só olha para a prisão. Perfeito. Nós ouvimos aqui o professor Rafael Alcadipani, professor de Gestão Pública da FGV de São Paulo, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais uma vez, professor, obrigado pela presença, pelas informações, esclarecimentos. Sempre bom ouvi-lo. Até uma próxima. Obrigado, à disposição.